E assim nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. A paz do Senhor a todos. Queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração, mais uma oportunidade, né? De compartilhar da palavra do Senhor. Oportunidade essa dada por Deus. É um privilégio, é mais um dia de vida. Em mais esta oportunidade, não podemos deixar de agradecer ao Senhor por esse grande feito na nossa vida e também pela sua presença, cultuando o Senhor juntamente conosco. Aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor seja com você, te abençoando aí ao longo desse dia, abençoando sua família e com os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, uma breve meditação, o livro é Salmo capítulo de número 34, apenas um versículo de número 4, trago um versículo que fala de maneira bem objetiva, mas que traz para nós um ensino muito grande. Salmo 34:4 diz assim a palavra do Senhor: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o seu entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Querido, quando nós falamos na palavra temores, aqui no sentido de medo, temores aqui é no sentido de medo, das preocupações da vida, daquilo que tira a nossa paz. Temores, falar de temores é algo que é presente na nossa história. Falar de temores é algo que nos acompanha desde os tempos de nossa infância, uma infância quando ainda muito novinho, nós já sentimos medo. Passa-se a fase da infância, não é? E chegamos aí às demais fases vividas da nossa história e o medo, ele faz parte de nossa vida. Em um momento ou outro, este sentimento ele vai ser presente com você. Em um momento ou outro, é algo que vai lhe acontecer. Até mesmo aqueles que dizem assim, viu, olha, não tenho medo de nada, não tenho medo de nada, mas um momento ou outro, né, essa palavra aí cai por terra e o sentimento de medo, ele invade o teu coração. Isso é presente na nossa história, queridos, né? Somos sujeitos a esse sentimento. E quando criança nós temos um medo daquilo que é real, que nos traz perigo, mas também tem os medos fantasiosos, né? Aí chegamos à fase de adulto, à fase com o entendimento, deixamos a fantasia, e aí vem o medo da realidade, o medo da vida, o medo das situações que podem nos acontecer, e eu só sei que se eu te perguntasse qual é o teu medo, pelo menos um nome você daria. Pelo menos um nome você fala, eu tenho medo disso, né? Outros falaria muitos nomes, muitas situações que ele tira o sossego. Por quê? Porque o medo ele é algo que ele é maléfico. O medo ele é um sentimento que ele traz para nós desconforto. Falar de ter medo é falar de algo que nós não gostamos. Ninguém gosta do medo. Por quê? Porque o medo te traz perigo, o medo te traz insegurança, o medo te traz incerteza e instabilidade. O medo é algo que tira a tua paz e faz você perder qualidade de vida. Então falar de medo é falar de coisas que nós não gostamos. Nós gostamos é de segurança. Nós gostamos é de estar em paz. Nós gostamos é de estar estruturado. Nós não gostamos do medo nem das preocupações. Faz parte da nossa história, mas independente de nós gostarmos ou não, o medo ele é algo que de um momento para o outro ele pode tomar o teu coração, invadir a tua alma. E o medo ele pode ser tanto hora que ele nos faz até paralisar.
O medo, ele nos faz paralisar, não tem mais. Para muitos, né, a situação é tão terrível que simplesmente paralisa, não tem o que fazer. Por que eu estou falando isso? O versículo que nós acabamos de ler, Salmo capítulo de número 34, versículo de número 4, vai falar da declaração do salmista aqui, do escritor deste salmo, que assim como eu e você, era um homem também que tinha medo. Era um homem também que, por mais que ele vivesse a sua maturidade, ele faz a declaração aqui que ele era um homem que ele tinha temores, assim como eu e como você. Era um homem que tinha as suas preocupações, era um homem que tinha os seus medos. Só que, para esta rápida reflexão, nós vamos ficar com um exemplo aqui maravilhoso. Quando ele vira e ele escreve nesse versículo de número 4, essas pouquíssimas palavras neste versículo de número 4, mas que traz para nós um direcionar diante do medo. Ele vai e diz assim: busquei o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, olha. O começo desse versículo, ele já começa aqui me dando um aprendizado muito grande. Busquei o Senhor e ele me respondeu. A palavra do Senhor vai, no decorrer aqui do versículo, vai nos dar a entender que era um homem que ele tinha as suas inseguranças, também tinha as suas incertezas, né? Materializado aí pelo seu medo, mas um dia ele resolveu dar fim disso. Um dia ele resolveu dar fim nesse medo e ele foi na fonte. Qual é a fonte que supre o medo dele, que substitui o medo pela tranquilidade, a incerteza pela paz? O Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que ele busca suprimento para este grande mal chamado medo no Senhor. Por que busca? Porque tem uma promessa, viu, Áurea? Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta lhe será aberta. E ele então, diante desta certeza, querido, de que quem busca, recebe, ainda que não receba o que pediu, mas vai receber o que é melhor para você, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita para você. Então, diante desta certeza de que o Senhor é abençoador, do projeto de Deus que quer o nosso bem-estar, do projeto de Deus que nos ama, ele então se coloca diante do Senhor com os seus medos e se declara diante do Senhor. E aí ele vai narrar: e ele me respondeu e me livrou dos meus temores. Aleluia. Coisa maravilhosa. Queridos, por que, né, que escolhi esta reflexão, esse versículo ontem, quando eu estava dando uma folheada na palavra de Deus, procurando um tema, um texto para hoje, e eu me deparei com esse versículo tão pequeno, de palavras tão simples, mas que ele aqui não retrata, não é a vida de um homem, ele retrata a história da humanidade. Falar de medo é falar da realidade nossa. É um sentimento que ele tira a tua paz. É algo que te faz perder qualidade de vida. E não é esse o propósito do Senhor. Existem certas coisas que você mesmo pode resolver, mas existem certas coisas, tem dimensões na nossa vida que temos que fazer o que esse salmista fez, é colocar na mão do Senhor, porque somente o Senhor, ele pode nos dar o livramento. É a palavra do Senhor nos cercando, nos confortando. Por quê? Porque por este sentimento, hoje muitas pessoas se encontram de alma aprisionada. Aprisionada dentro de si mesmo, de tanto medo. Já não tem mais coragem nem de sair de casa.
já não tem mais motivo nem para viver. Os pânicos da vida, as síndromes da vida, os temores da vida. E isso vai começando de pouco a pouco na vida da pessoa, e tem situações que ela nos dá medo mesmo, e tem situações que eu não posso resolver, que o governo não pode resolver, que o teu amigo, o teu vizinho não pode resolver, mas o Senhor pode resolver. Daí a orientação da palavra do Senhor, usando este versículo, quando este salmista vai dizer assim: busquei ao Senhor, aleluia, e o Senhor me ouviu. Ou seja, ele se derrama diante do Senhor, ele apresenta a sua necessidade a Deus. E a palavra vai dizer, ó, que aquilo que o Senhor não despreza é um coração quebrantado, é um coração contrito, é alguém que se derrama diante de Deus e declara a sua dependência a Deus, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Foi o que esse homem fez. Senhor, eu sou um necessitado, e em tuas mãos está o suprimento para a minha necessidade. Não está na mão de outro, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que pode me abençoar. E a palavra do Senhor vai falar que ele recebeu a vitória. E qual foi a vitória? O Senhor o respondeu e livrou de todos os seus temores. Eu disse que a palavra hoje ia ser rápida e objetiva. Essa é a fonte, querido. Essa é a fonte, o Senhor. Esta é a fonte. Existem pessoas que têm muitos medos. Se a gente fosse enumerar aqui, seria uma lista muito grande. Porque medo, ele tem nome. Medo, ele tem nome. Tem pessoas que têm medo do problema que já existe, problema que ainda talvez nem existe. Só das possibilidades já deixa ele sem qualidade de vida, já deixa ele, né, sem sustentação, já deixa ele querendo morrer. E para essas pessoas que vê nos problemas que problema vai fazer parte mesmo da nossa vida, a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo de número 46, versículo de número 1, vai falar daquele que é presente na nossa vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o teu socorro na hora da angústia, na hora da adversidade. Queridos, a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. Por não reconhecer essa fonte, muitas pessoas, por não ver mais esperança, já não está aqui entre nós. Mas a fonte é o Senhor. Socorro presente na hora da adversidade. E isto aí, esta segurança você não vai encontrar em instituição, esta segurança você não vai encontrar em pessoa, esta situação você não vai encontrar em poderes terrenos, é somente no Senhor. E aqui está falando que Deus é. Ele não foi nem será, ele é. É o que? O teu socorro na hora da adversidade. As incertezas da vida. Tem gente que tem medo das incertezas da vida. A palavra do Senhor vai te convidar no Salmo de número 37, versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e simplesmente confia nele. É a tua vida na mão de Deus, na mão daquele que pode te guiar, na mão daquele que pode te livrar, na mão daquele que pode te sustentar. E para a gente passar a palavra aí, olha, ó, tem pessoa que tem medo da noite. Vem a noite, vem temor, vem a noite, vem mau pensamento. Tem pessoas que já se preocupam quando vai anoitecendo. E isso aí é algo que é a realidade da vida de milhares. Tenho medo da noite, tenho medo da escuridão, tenho medo dos pensamentos noturnos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, com relação à noite. Salmo de número 4, versículo de número 4:8, vai dizer assim: em paz me deito e logo adormeço. Olha que coisa maravilhosa. Em paz e deito e logo adormeço. Por quê? Porque só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Ou seja, ele não precisa de dormir para ter paz, senão ele já vai deitar na paz do Senhor.
É o que nós precisamos. A entrega da nossa vida ao Senhor, ela nos promove a paz essa que só Ele pode nos dar. Então, o que nós precisamos de fazer aqui? Com todos esses textos que nós lemos aqui, a história desse salmista, é recorrer ao Senhor. Porque Ele tem o recurso e o livramento para os nossos temores. Já que estamos falando de temores, né, Ivan? Existe o grande temor da morte, né? É isso aí, pode falar que é o maior deles na maioria das pessoas. Temor, né? Se a gente fosse perguntar nessa tarde aí, uma multidão de pessoas aí, se tem medo da morte, se teme a morte, a maioria iriam dizer que sim, que tem medo da morte. Existem pessoas que usam a palavra pavor, né? Eu tenho pavor de falar da morte. E a gente sabe que é uma coisa muito séria, muito certa, né, Ivan? Séria e certa, né? Séria e certa. Porque nós não temos como dizer assim, eu não quero morrer, eu não vou morrer. Dizer eu não quero, tudo bem, mas dizer eu não passarei pela morte, ninguém pode afirmar, né? Ninguém pode afirmar. Então o medo da morte, ele é presente. Mas é lá no Salmo de número 23, no verso 4, vai dizer assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, glória a Deus, não temeria mal algum, pois o Senhor está comigo. Aleluia, glória a Deus. Então, ainda que nós venhamos passar pelo vale da morte, esse temor não pode existir no nosso coração. Nós temos que ter dentro do nosso coração a certeza que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que cuida dos seus santos, dos seus fiéis aqui nessa terra, de uma maneira tão especial. Né? Lá no Salmo de número 116, no verso 15, vai dizer assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Existe versão aí que diz a morte dos seus fiéis. Por quê? A palavra do Senhor também diz que os olhos do Senhor vivem procurando os fiéis da terra, porque Ele tem prazer nos seus fiéis, né? Quando Deus olha para os fiéis dele nessa terra, Ele sente prazer neles e Ele cuida deles. Ele dá, o mesmo Senhor que dá livramento de morte, é uma coisa tão linda, né? O mesmo Deus que dá livramento de morte para os seus fiéis, é aquele Deus que também tem prazer, é precioso aos olhos dele, a morte dos fiéis. E eu não sei se você já ouviu alguém dizer, Ivan, depois que eu morrer, eu não quero nem saber, não precisa. Qualquer lugar que jogar o meu corpo, certa vez uma pessoa disse isso para mim, eu disse para ela que a gente não pode dizer assim, porque o Senhor cuida de nós, tem cuidado de nós, tem ciúme de nós. E eu me lembro que eu li para essa pessoa, Êxodo capítulo 13, versículo 19, foi quando os ossos de José foi levado do Egito para Siquém. Nem os ossos dele não ficou lá. Egito significa o quê? Significa pecado, né? Simboliza o mundo de pecado. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado até dos nossos ossos, né? Dos nossos restos mortais, vamos dizer assim. Então, a gente vê um cuidado de Deus muito lindo quando Ele não permitiu que os ossos daquele homem que tinha sido fiel a Ele ficasse lá no Egito. Mas quando o povo saiu do Egito, alguém responsabilizou de tirar também os ossos dele. Então, quando nós lemos que a morte dos santos, a morte dos fiéis é preciosa aos olhos do Senhor, é uma coisa linda de se ver, porque
Ele cuida de nós dia após dia. Nós oramos quando estamos doentes, né? Quando sentimos aquele medo terrível da morte. Porque quando a doença vem também no nosso coração logo o temor, o medo. Ah, será que vou ser curado? Será que o Senhor vai me curar? Ou o Senhor vai me permitir a minha morte? Aí nós começamos a nos preocupar, né? Consertar a nossa vida com o Senhor, rever os nossos conceitos com o Senhor, mas sempre com aquele medo da morte, porque a nossa vontade é de quê? É de continuarmos vivendo. Então, o medo da morte, ele não pode existir naqueles que servem ao Senhor, porque se eu sempre olho para dentro de mim e revejo os meus conceitos com Deus, se eu estou sentindo medo da morte, é porque alguma coisa está faltando para eu me consertar diante do Senhor. Então, que nesta tarde nós venhamos meditar, né? Que a morte, ela é um passo para a vida, né? Para quem está com Cristo. E não é motivo de preocupação. Então, se você está com Jesus, se você está sentindo a plena comunhão com o céu, não se preocupe com a morte. Porque se Ele cuida até dos nossos ossos, imagina das demais coisas. O que nos pertence é somente ser fiel a Ele. É lutarmos dia após dia na obediência a Ele para que possamos sermos chamados de santos, chamados de fiéis. E Ele vai cuidar muito bem. E eu entendo aí que foi a palavra do salmista que nós acabamos de ler, quando fala todos Sim. os temores. Todos os temores. Todos os temores, né? Seja o medo da incerteza, seja o medo do amanhã, seja o medo da violência, seja o medo da morte, seja o medo do que for. Todos. O Senhor cuida de todos, né? Então, que nesta tarde nós venhamos olhar para essa palavra e pedir ao Senhor que venha cuidar dos nossos temores. Amém. Nós somos humanos, o medo vem, a incerteza vem, a preocupação vem. Então, é muitos temores que vêm até nós, mas o Senhor é aquele que cuida de todos, zela por nós e não nos deixa faltar nada, como nós lemos no início desse programa. Glória a Deus. Que até o leão pode passar necessidade, pode sentir fome, pode passar falta de alguma coisa, mas os santos Aleluia. do Senhor não tem falta de nada. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que passamos refletindo na Tua Palavra. Ó Deus, abençoa as nossas vidas e abençoa a vida de todos aqueles que ouviram a Tua Palavra nesta tarde. Guarda nas mentes e nos corações, ó Deus, para que essa palavra possa surgir efeito na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.